Ele é santo. Ele é santo. Por isso que os anjos cantam, cantavam, cantam e cantarão no céu: Santo, Santo, Santo. Porque Ele é santo. Não tinha uma palavra no superlativo hebraico para dizer que Ele era santíssimo, ou a expressão máxima de santidade na presença de Deus. Então os anjos cantavam uma vez, e não cantavam só uma vez, não cantavam só duas vezes, mas cantavam 3 vezes, dizendo: Santo, Santo ou Santo. Você quer a santidade de Deus na sua vida? Você quer que Deus transforme a sua vida cada vez mais? Você quer que Deus trabalhe na sua vida cada vez mais, cada dia mais? Amém? Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías 6. Isaías, capítulo de número 6. E os versos. Eu fiquei em dúvida, tremenda, uma dúvida tremenda. Até aqui na hora está em dúvida, na hora de pregar Isaías, se no verso, começando no verso 1, é um assunto, se começa no verso 5, outro assunto, diferente. Mas vamos lá para Isaías capítulo 6, no verso 5. Todos acharam? Amém. Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no verso 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Ou em outras versões, estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Diga comigo: trazendo uma brasa viva. Diga assim: tirada do altar. E diz mais a palavra de Deus: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos querem ter uma experiência com Deus tremenda na sua vida? A palavra de Deus não está aqui que foi uma experiência no passado, não, de maneira alguma. A palavra de Deus existe porque ela quer que a gente tenha uma experiência com Deus hoje. Então levante as suas mãos assim para o céu e diga assim comigo: meu Deus, nesta noite me dê uma experiência real com o Senhor. Diga: Deus, se preciso for, toca-me com uma das brasas do teu altar, mas eu quero sair daqui renovado, transformado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Essa experiência de Isaías, ela precisa, na realidade, ser reproduzida nos nossos dias atuais. Isaías não era um jovem que foi chamado
chamado por Deus, era um homem cheio da presença de Deus, fazia as coisas para Deus, era um homem que era usado como profeta, era um homem que Deus sabia que ele tinha as suas falhas, as suas dificuldades, mas Deus sabia também que ele poderia, se transformasse a vida do profeta Isaías, ele poderia usá-lo como era projetado para a vida dele. Quando esse homem começa a profetizar na sua juventude, ele ainda não tinha uma experiência real com Deus. Ele fazia todas essas coisas, mas ele ainda não tinha uma experiência real com Deus. Eu noto que nesta mensagem desta noite, eu vi que no capítulo 5, e é o que me chamou a atenção, é que no capítulo 5 o profeta Isaías, ele faz, e é o que às vezes nós temos que pensar nesta noite, e é para isso que eu estou aqui nesta noite. Quando Isaías ele faz no capítulo 5, ele faz 7 declarações de julgamento. Ele julga 7 tipos de pessoas e 7 tipos de pecados. Ou seja, ele faz uma declaração de 7 ais. Ele pronuncia o oráculo da verdade como 7 ais. E ele faz essa declaração não só para todo tipo de pecado, mas ele faz essa declaração também para todo tipo de pessoa. O número 7 na Bíblia fala de perfeição, fala daquilo que parece que está tudo certo. Ele tinha falado para tudo, para todos os tipos de pecado, mas ele tinha se esquecido de uma coisa, que a palavra de Deus é para todas as pessoas. A palavra de Deus não é para somente aqueles que nós julgamos que são mais pecadores do que nós. A palavra de Deus, nós temos mania às vezes de apontar os dedos para as pessoas, falando dos seus pecados, mas nós esquecemos que os mesmos dedos que apontam, não importa a quantidade de dedos que tem, que nós apontamos para alguma pessoa ou para algumas pessoas, esses dedos também vai ter algum que vai estar apontando para cada um de nós. Então Isaías, nesse momento aqui, que ele faz essa declaração, ele diz, ele lembra que ele falou lá dos 7 ais no capítulo 5, mas agora ele começa a ter uma visão. A Bíblia diz que no templo ele tem 5 revelações ou 5 visões de que ele tem. Ele tem visão da santidade de Deus, ele tem a visão da glória de Deus, ele tem a visão do pecado cometido, ele tem a visão da restauração que era necessária e por último ele tem a visão do chamado que Deus tem para aqueles que são restaurados através da sua palavra. Então Isaías, quando ele começa a deslumbrar a glória de Deus, ele fica extasiado. Ele começa a ver que tudo ali era muito bonito, que tudo ali parece que fazia sentido. Ele via que tudo ali de Deus era tremendo. Ele fica com medo de ser morto pela glória de Deus ali dentro daquele templo. E ele começa a pronunciar então um ai. Porque ele olha para ele agora. Ele não está olhando mais para as pessoas. Ele não está olhando para aqueles que ele está simplesmente profetizando. Mas agora, quando ele realmente vê a glória de Deus, e ele sente esta glória ali dentro daquele templo, e ele tem uma revelação pessoal, que a palavra de Deus, ela é muito mais que ela serve para as outras pessoas, mas que ela faz sentido também para a minha vida, não importa quão santo eu acho que eu sou. Diga amém. Ele começa a se ver. Naquela visão ele começa a se ver também, então ele faz essa declaração que, ai de mim que eu vou perecendo. Ou seja, Isaías não só está vendo as pessoas agora, mas ele sente que se ele não tiver uma mudança, se ele não tiver uma transformação na sua própria vida, além de ele estar falando para as pessoas que vão perecer, ele vai estar perecendo juntamente com estas pessoas. O que é que nos distingue dos pecadores costumazes? O que é que distingue eu e você, que às vezes nós estamos dentro de uma igreja, e que nos diferencia das pessoas que ainda não conhecem a Deus verdadeiro? O que é que distingue eu e de você dessas pessoas? Para nós agora o pecado já não é mais algo normal. Para mim e para você agora, o pecado é uma exceção.
Não quer dizer que nós somos santos o bastante para nós não pecarmos, nada disso. Cada um de nós pecamos todos os dias. Mas o meu pecado, ele deixa de ser um pecado costumaz, ou seja, o meu pecado, agora ele passa para a minha mente, mas ele entra no meu coração, onde habita o Espírito Santo de Deus, e onde habita o Espírito Santo de Deus, algo acontece na nossa vida, nós não fazemos mais aquilo que a nossa carne deseja, porque a Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, para que nós não possamos fazer aquilo que nós desejamos. Não se enganem. Às vezes nós desejamos sim pecar, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que agora ele milita conosco, e quando nós vemos a voz daquele doce Espírito Santo na nossa vida, nos dizendo e nos tirando do mal, nos tirando do pecado, nos tirando do laço, nos tirando da afronta, e dizendo, você é uma pessoa diferente, você já não é mais a mesma pessoa, você agora tem alguém que habita em você, alguém que é santo, santo, santo. Então o que é que nos faz diferente? É a própria decisão de ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida. Na vida espiritual nós precisamos ter um propósito. Ter um propósito é eu querer ser melhor hoje do que eu fui ontem. Ter um propósito não é simplesmente você jejuar sem ter motivo. Ter um propósito não é simplesmente nós jejuarmos por coisas materiais. Não. Porque as coisas materiais, elas vão ficar neste mundo. As coisas materiais não vão nos acompanhar. O propósito maior, às vezes, quando a gente chega num final de ano como esse, estamos chegando no final do ano de 2017. Às vezes nós podemos olhar para a nossa vida financeira e nós chegarmos à conclusão de que ela não foi a maneira como nós imaginávamos, como nós sonhávamos, como nós programamos no início de 2016. Mas eu fico feliz e choro de saber que quando eu olho para o ano de 2016, eu sei que as lutas foram muitas, as dificuldades foram muitas, mas eu choro, derramo lágrimas de saber e falar como servo de Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, diga comigo, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Paulo tem uma revelação tremenda, e eu quero compartilhar um versículo de como funciona essa transformação nossa, no nosso dia a dia. Ele escreve segundo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 18, ele diz assim, preste atenção: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, diga comigo, transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo de Deus. O que isto significa, traduzindo em miúdos para nós? É como se esta imagem de Cristo refletida como um espelho, é como se esta imagem, que o próprio Deus pega esta imagem do Cristo, Ele pega esta imagem e coloca nas suas mãos e começa a desenhar na minha vida e na sua vida. É como se Ele estivesse inserindo em mim e em você, agora, não mais a figura que existe em nós, não mais aquele que nós éramos, não mais aquilo que nós fazíamos, não mais aquilo que nós pensávamos, não mais aquilo que nós executávamos, não, mas agora esta imagem refletindo como um espelho, é o Deus Santo, tremendo, trabalhando na nossa vida, e Ele começa a fazer esse desenho, e a figura pela qual Ele coloca como inspiração, para servir de modelo, é a presença de Jesus Cristo, e através do Espírito Santo de Deus, dia após dia, Ele vai inculcando, Ele vai inserindo na minha vida e na sua vida, e nós vamos ficando cada vez mais parecido com Ele, aleluia. O que isso me ensina, sabe?
Aqui ele fala de refletir como espelho, pureza. O que que isso diz para mim? Enquanto eu insisti, preste atenção, enquanto eu insisti em manter essa máscara na minha vida, ou enquanto eu mantiver essa máscara na minha vida, eu não poderei ser transformado, de maneira alguma. Ele não vai transformar máscaras, Ele vai transformar a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Mas só vai acontecer isso o dia que eu fizer, como o profeta Isaías, eu reconhecer que apesar de eu ser um homem, uma mulher de Deus, apesar de eu ser alguém que é usado por Deus, ainda assim eu preciso da graça de Deus na minha vida, para mim poder caminhar, para mim poder andar, para mim poder não pecar, para mim poder estar servindo de testemunho para as outras pessoas, e é somente esta graça é que faz isso conosco. Agora a máscara já não serve mais, eu tenho que refletir o espelho, eu tenho que olhar para Cristo e ver a pessoa dele na minha vida, e mais do que isso, as pessoas têm que ver isso em nós. Um pastor pegou um dia num culto de domingo, ele estava cansado, ele pegou num culto de domingo e chegou na igreja mais cedo, uma igreja grande, e ele chega na igreja e coloca na frente da igreja, ele coloca um caixão, assim na frente da igreja. E as pessoas iam chegando e ficando incomodadas com aquele negócio, as pessoas chegando, não sabia o que significava, até que ele sobe e começa o culto, e diz: hoje, eu gostaria que vocês presenciassem alguém que era crente, alguém que era usado por Deus, alguém que sentia a presença de Deus, alguém que era um instrumento nas mãos de Deus, mas deixou-se levar pelo dia a dia, já não sente mais a graça de Deus, já não sente mais a glória de Deus, já não sente mais o amor fervente no seu coração, e essa pessoa morreu, e eu trouxe o caixão dela, está aqui, na frente. Eu queria que agora vocês levantassem, cada um de vocês, e passassem ao lado do caixão, e olhassem como ficou essa pessoa depois da morte. As pessoas foram saindo uma a uma, levantou dos seus lugares e desconfiadinho, sem graça. Imagina, será quem morreu? Será que foi a irmã fulano? Será que foi aquela irmã que... Será que é aquele que foi pego em flagrante lá? Será que foi aquela que, né? E as pessoas começaram a passar ao lado do caixão. E elas passavam, olhavam lá a cara, passava direto sem graça e continuava caminhando. Uma a uma foi passando, até que todos na igreja passaram. As pessoas se sentaram e o pastor começa então a pregar. E ele começa a dizer: vocês viram a cara do morto? O pastor tinha colocado no caixão, ele tinha colocado na tampa do caixão, ele tinha colocado um espelho. Então as pessoas, quando debruçavam para olhar lá dentro, elas viam o seu próprio rosto. Elas viam o morto. Às vezes, no nosso dia a dia, na nossa igreja, nas nossas reuniões, na nossa formalidade, na nossa religiosidade, nós estamos dentro das nossas igrejas, mas nós não temos uma experiência real e verdadeira com Deus. Nós achamos que ser crente é simplesmente estar na igreja. Entendemos que para ser crente basta eu ter uma carteira, frequentar assiduamente a igreja. E quando nós olhamos as pessoas normalmente, principalmente nos dias atuais,
As pessoas estão vindo para Deus ou estão vindo para Cristo, estão aceitando a Jesus como Salvador da sua vida. Não é com o intuito de salvação, que elas não sabem e elas dizem longe que às vezes nem acreditam mais em inferno, não acreditam em vida após a morte, não acreditam em nada destas coisas. Elas estão pensando às vezes no tempo que é hoje. Elas estão pensando em resolver os seus próprios problemas, os seus dilemas, resolver as suas aflições da sua alma, resolver aquilo que está te trazendo confusão naqueles próprios dias, mas elas esquecem que Jesus Cristo na cruz do Calvário não morreu para nos trazer solução para coisas boas de maneira alguma. Ele morreu naquela cruz do Calvário porque a nossa alma estava enferma, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Então Deus, numa ação salvadora, Ele olha para nós, tem misericórdia de nós e traça um plano que Jesus Cristo um dia morreria naquela cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida eterna. O Espírito Santo faz esse papel, às vezes, de espelho na nossa vida. Mas nós sempre, às vezes, queremos colocar o exterior primeiro. Nós queremos mostrar quem nós somos no exterior primeiro, antes de mostrar a Deus o nosso interior, sujo, que precisa ser lavado, precisa de uma restauração na alma, que precisa de um avivamento tremendo na nossa vida, um despertamento que nos faz enxergar mais longe do que nós vivemos hoje. Nós precisamos urgentemente que Deus trabalhe conosco na nossa vida. Esses dias agora de oração, que nós estamos orando durante esses 21 dias, eu quero e eu peço para Deus todos os dias, para que Ele faça da minha vida uma pessoa melhor, alguém que tenha mais fé, alguém que possa crer mais em milagres, alguém que possa mais visualizar o plano de Deus na minha vida. Eu não quero coisas materiais, eu não quero coisas que vão às vezes me afastar da presença de Deus, não que coisas materiais somente e por si só nos afastem de Deus, mas eu quero que Deus me dê algo que encha a minha alma. Não importa da maneira como eu esteja, mas eu possa dizer, eu creio em Deus, eu creio no Senhor, Ele é a minha vida, Ele é a salvação da minha alma, e nele eu tenho alegria, e nele eu desfruto de paz. Mas nós queremos camuflar o nosso interior, e queremos mostrar o nosso exterior. Quando, lá no livro de 1 Samuel 16, talvez seja um dos exemplos mais clássicos, quando Deus pede para o profeta Samuel ungir o próximo rei, a primeira coisa que ele chega na casa de Jessé, até o profeta foi enganado, até o profeta teve uma solução errada, até o profeta viu o que não deveria ter visto. Até o profeta foi ludibriado pela sua própria percepção de interior e de exterior. Quando ele se apresenta em Jessé, ali é Jessé, e quando ele entra na casa de Jessé, a primeira coisa que os olhos do profeta olham, ele vê um rapaz bonito, elegante, 1,90 m, grande. E ele pergunta, quem que é esse? O pai diz, esse aqui é o Eliabe. E o profeta diz, é esse o cara. Eu sabia que era de cara que eu ia reconhecer que Deus ia me mostrar. O profeta até ele foi enganado, porque ele olhou o exterior. Depois o pai apresenta, o próprio pai também não tem a percepção. E apresenta o segundo que ele achava que ele tinha de melhor. E ele apresenta Abinadab, e agora esse aqui, se não foi o Eliabe, vai ser o Abinadab. Porque o Abinadab é o cara. O Abinadab faz coisas impossíveis. O Abinadab, como ele, não tem guerreiro. O senhor quer, não é um rei? Então não tem guerreiro como esse. Olha aqui, o tanque ele é bonito, é um cara, é alto, é bem treinado.
Mas Deus falou: não, não é assim. Não, presta atenção, Samuel. Abra os seus olhos, Samuel. Abre os teus olhos, Samuel. Não é assim que eu enxergo, Samuel. Você tem a voz profética que eu coloco no seu coração, mas abra os seus olhos, Samuel. E ele apresenta Samar e mais uma vez é enganado. E Samar também não era aquele que Deus queria. O que eu estou dizendo com isso? Às vezes nós fazemos as mesmas coisas. Quantas vezes nós queremos colocar à frente o nosso próprio Eliabe? Nós não queremos mostrar quem nós somos. Mas quando alguém nos pergunta, nós falamos assim: eu tenho aqui Eliabe. Meu Eliabe, eu já tenho 30, 20 anos de crente, eu já sou crente, tem 20 anos, olha o que eu tenho de melhor. Eu já tenho 20 anos que eu frequento a casa de Deus, 20. Você sabe o que é 20? Eu sou aqui o Eliabe. Mas Deus fala: não é isso. Não é isso que eu estou falando. Ah, então eu quero apresentar para você o meu Abinadab. O Abinadab está aqui, olha para mim, para você ver. E nós queremos mostrar para as pessoas a nossa falsidade às vezes. Apresentamos então: olha aqui, o Abinadab está aqui. O Abinadab não perde um culto. Não falta um culto na igreja, dia de quarta, dia de domingo pela manhã, de domingo à noite, faz as campanhas, faz os negócios, está aqui o meu melhor. Não, mas eu quero ver o Samar. Se você não gostou desses dois que eu sou, olha aqui, eu tenho o Samar também, eu sou o Samar. Sou dizimista fiel, nunca deixei de entregar os meus dízimos. Queremos mostrar o nosso exterior. Aquilo que as pessoas veem, aquilo que as pessoas falam de nós, aquilo que as pessoas dizem de você. É isso que nós queremos colocar em evidência, as nossas qualidades. Mas quando nós nos encontramos diante de um Deus que é santo, estas coisas não servem para coisa alguma na nossa vida. Isso, se nós continuarmos com essa inflexibilidade, isso somente vai nos levar a lugares escuros da nossa alma, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo falta de revelação, trazendo falta de amor. Diga misericórdia, Jesus. Sabe o que é mais difícil para Deus? É depois de nós ouvirmos tantas palavras, tantos cultos, tantos seminários, tantas coisas que falam de Deus, tantos programas de televisão, de rádio, nós não refletimos a glória de Deus. A maior tristeza que Deus tem, eu imagino, que seja Ele olhar para nós, olhar para a nossa vida, e ver que Ele está trabalhando em nós, mas nós ainda não entendemos aquilo que Ele pensa e aquilo que Ele quer a nosso respeito. Nós não influenciamos as pessoas, nós não refletimos esta glória que é para estar habitando em nós, e esta glória brilhar, e as pessoas entenderem que ali vai um homem de Deus, que ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que é diferente, ali vai alguém que traz, o que faz a diferença. Quantas pessoas, quantos empresários entram na igreja, saem da igreja e continuam fazendo as mesmas falcatruas. Quantos advogados, homens de Deus, mulheres de Deus, continuam fazendo as mesmas mentiras, usando as mesmas calúnias, as mesmas coisas erradas para alcançar os seus objetivos. Quantas pessoas estão administrando empresas, fazendo contabilidades, administrando empresas, e fazendo debaixo de falcatruas. E você pode dizer: pastor, mas nos dias atuais não tem jeito. Deixe-me te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Nós não somos diferentes de ninguém, nem mesmo daqueles dos quais nós acusamos. Não somos. Dizem que todos têm um preço para mentir, para trair. O de Judas foi 30 moedas. Homem que andava com Jesus, andava com Deus. Homem que foi escolhido pelo próprio Jesus. O preço dele foi 30 moedas. Mas ele traiu Jesus. Pastor, e essa turma da Lava Jato? Eu vou falar um pouquinho. É porque nós não somos muito diferentes disso. Às vezes o que nós fazemos como pessoas e que estão dentro da igreja, a única diferença que tem dessa turma da Lava Jato é que ainda a Polícia Federal não bateu na sua porta. Ou vocês acham que essas pessoas nasceram erradas, nasceram bandidos, nasceram contaminados? Ninguém nasce bandido, ninguém nasce mau elemento, ninguém nasce com mau caráter. Nós nascemos pecadores, sim, mas nós não nascemos com caráter deformado, não. O que faz a diferença disso? As oportunidades e a distância da revelação, da graça e da glória de Deus na nossa vida. O que faz a diferença? É eu ser temente a Deus. O temor de Deus invadir o meu coração de tal maneira que eu não me vendo por nada, por coisa alguma. Pastor, mas a minha empresa vai fechar. Quantas vezes? Eu não sou melhor do que você, não. Eu tinha um seguro na fazenda que dava mais de 500 mil reais. Eu perdi a soja mais ou menos. Mais ou menos, não perdi a soja tudo. Dava para eu colher lá uns 60% dela. Tinha o tal do Proagro, que era um seguro. E as pessoas começaram a fazer maracutaias. Não, eu vou levar lá um agrônomo que é meu amigo, que o meu amigo vai falar que eu vou colher 30% só. E o banco, então, eu não vou precisar de pagar a dívida. Foi um rapaz lá, um agrônomo, e aí, o pessoal já fez agora. Que dia que nós vamos fazer o seu? Eu vou colocar que o seu dá para colher 35%. E você não vai precisar de pagar esse dinheiro. Esses 500 mil. Eu disse para ele, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo praticamente tudo ao contrário do que eu aprendi com meu Deus. Se eu fizer isso, eu não vou poder colocar mais a minha cabeça no travesseiro. Se eu fizer isso, eu não vou poder falar para os meus filhos. Se eu fizer isso, eu não vou ter autoridade de olhar olhos nos olhos da minha esposa. Se eu fizer isso, eu não vou ter coragem de dobrar os meus joelhos no chão para dizer que eu sou alguém usado por Deus. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está se comportando. Eu não sei como você está fazendo isso. Eu só sei uma coisa. Que da maneira como nós estamos, nós não podemos continuar. Ou nós estamos brincando de crente, vindo todas as vezes na igreja. Ou nós vamos realmente sermos crentes e sermos pessoas diferentes, que vão fazer diferença nesse mundo e sermos usados por Deus algum dia na nossa vida.
Qual o sentimento daquele profeta ao ver o seu próprio pecado? Parece que o profeta se assusta. Parece que ele sente uma dor diferente. Ele estava falando dos ais, apontando o dedo para as pessoas. Mas somente quando eu estou e sinto a presença de um Deus vivo na minha vida, é que eu vou esquecer das futilidades do meu dia a dia. É que eu vou conseguir esquecer de me dá, me abençoa, eu quero, eu determino, eu faço agora. Eu vou abandonar estas coisas mesquinhas e vou começar a enxergar todo um projeto de Deus para uma eternidade, e que nesta eternidade eu quero participar dela, viver ao lado do meu Criador, do meu Redentor e do meu Salvador. Ou nós fazemos isso, ou nós não conseguiríamos ver face a face, o nosso Deus. Vocês imaginam o que é uma eternidade? Às vezes hoje, as pessoas não estão falando mais de inferno. E dizem, não, Deus fala mais de dinheiro na Bíblia do que de outras coisas, de salvação. Não, Deus fala, o próprio Jesus no Novo Testamento, fala 38 vezes sobre o inferno. Por quê? Porque é real. E nós não estamos mais falando isso nas nossas igrejas. E quando nós falamos, o povo não quer ouvir. Nós queremos ouvir o que enche a nossa vida. Você é bonito, você é bom, você é o cara, você é sábio. Nós queremos ouvir essas coisas. Mas nós não queremos ouvir, você precisa de mudança. Você precisa de conserto. Você precisa de renovar a sua vida, você precisa de mudar a sua estrutura, você precisa de consertar com Deus, você precisa de ser transformado pela mão poderosa de Deus. Não, nós queremos às vezes que Deus vai fazendo gracinha conosco, que bonitinho que Ele faz. Agimos como menininho, vamos dar birra. Se Deus não me der, se Deus não fizer, se Deus não quiser isso. Paulo fala que nós estamos tomando leite, quando nós deveríamos estar com coisas muito mais sólidas para a nossa vida. Qual o sentimento do profeta? A palavra ai é uma interjeição que significa dor, mas não é uma dor qualquer. É uma dor que ele viu e entendeu que causava ao coração de Deus. Eu só vou entender que eu sou realmente, eu quero mudança na minha vida, quero transformação na minha vida. É quando eu entender que os meus atos hoje, eles causam dor no coração de Deus. É só quando eu entendo no meu coração que aquilo que eu estou fazendo, é como alguém, um filho que você ama, fala para você assim, pai ou mãe, eu não queria fazer aquilo. Pai, mãe, eu não consigo. Mas ela continua fazendo as mesmas coisas. O seu coração, você ama, não vai deixar de amar, mas o seu coração entristece, você é contrito, o seu coração, você faz com que ela não faça isso mais, o seu querer, o seu desejo é este. Quando Deus olha para nós, o que Ele vê em nós é exatamente essa estrutura. Ele não quer que a gente execute e realize aquilo que às vezes nós estamos fazendo hoje, mas nós insistimos em tentar ludibriar a Deus. Não está acontecendo nada na minha vida, eu não morri, não aconteceu uma enfermidade, eu não empobreci, eu não fali, não teve nenhuma doença na minha casa, então eu posso continuar. Pior do que a morte física, pior do que a morte espiritual, que vem logo depois da morte física. Morte física, vem a morte espiritual, é a morte eterna.
Pior do que todas estas coisas é a eternidade afastada de Deus. Ele disse assim: ai de mim, que vou perecendo. Ele viu que ele necessitava de um ai também para a vida dele. Perecer é como você deixar de existir aos poucos, morrer, é acabar-se. E ele estava se sentindo que se algo não mudasse na vida dele, a partir do momento que ele viu aquela glória de Deus, ele iria perecer também juntamente com aqueles aos quais ele estava dando as suas profecias. Ele entendeu que mais do que eu apontar o dedo para alguém, eu tenho que viver. É o que Paulo dizia: pior do que essas coisas, eu temo de que para aqueles que eu estou pregando, eu fique no mesmo lugar do que eles. Não é porque ninguém está pregando aqui em cima desse púlpito, não tem necessidade de Deus, não é mais santo, não precisa da glória, da vontade, do desejo, de estar buscando a Deus. Não tem ninguém mais santo, nós somos todos carne. Olhe para mim, nós somos todos carne, nós somos todos iguais. Nós somos tão parecidos que Deus nos reúne no mesmo lugar e chama esse lugar de igreja. É um lugar onde nós somos todos iguais, mas um Deus só morreu por todos nós, por todos os nossos pecados. A gente às vezes, quando Isaías ele começa a se comparar com as outras pessoas, ele parece que se sentiu até bem, mas quando Deus, o próprio Deus aparece para ele, ele sentiu que ele não era nada, não era ninguém. A pessoa que se encontra com Deus, ele tem um verdadeiro encontro com Deus, ele vai se sentir que ele não é nada, ele é pó, ele é barro, mas o barro tem uma coisa boa, o barro ainda quando está nas mãos de Deus, ele pode ser mudado, moldado. O barro, quando se encontra nas mãos do Criador, ele pode ser transformado. A nossa vida, não importa a maneira pela qual nós estejamos hoje, ainda assim nós podemos ser transformados e mudados por Deus. É só querer. Isso não é palavras, isso não é fraseamento, não. Isso é vida, é vida íntima com Deus. Como eu faço isso, pastor? Como é que você faz para ficar rico? Como que você faz para ficar rico? Ah, pastor, eu acordo às 10h30, vou almoçar às 11h30, descanso um pouquinho depois do almoço, durmo até lá pelas 3 e pouco. É assim, não é isso que fica rico? Você tem que dar o duro, você tem que ralar, você tem que dedicar o melhor que você tem e até aquilo que você não tem, para você ficar rico. Como que eu me torno alguém mais parecido com Deus? Como que eu me torno alguém mais parecido com Ele? Como que eu quero ficar parecido com Ele? Não é da noite para o dia, não é de hoje para amanhã, não é de hoje para essa semana, não é uma campanha de 7 dias, não é a campanha de 21 dias, não. É dedicação, é joelho no chão, é busca, é palavra, é procura, é bater, é pedir. Vai chegar um dia que você não vai sentir. Um dia que eu vi, um dia que eu puder de novo na escola dominical, eu quero passar o vídeo do Benihim, falando do tabernáculo. É um dos vídeos mais tremendos que eu vi, falando sobre o tabernáculo. Eu amo sobre o tabernáculo. E esse vídeo é um desses, e o Benihim termina ajoelhado, ele mostrando a figura do tabernáculo, e ele termina ajoelhado, e você sente a emoção, você sente a sinceridade, você sente
a fraqueza humana sendo passada, sendo arrancada as máscaras, as nossas máscaras diante de Deus, e dizendo para Ele: Deus, eu sou pó, eu não sou nada, mas o Senhor pode mudar, transformar a minha vida. Ó Pai, quando eu vi aquele homem daquela maneira ali, eu senti um pó, me senti um lixo, mas eu sei que Deus pode pegar a minha vida e pegar a sua vida e fazer algo maravilhoso na nossa vida. Deus não é Deus restaurador de coisa alguma, não. Ele não te arruma um jeitinho, arruma aquilo que está quebrado, não. Ele pega você e te faz um homem e uma mulher nova. Vamos ficar de pé. Depois que o profeta se vê pecador, Deus não poderia deixar com que ele perecesse. Quando o medo começa a bater e invadir a vida do profeta, Deus comunica com um dos serafins para começar a entrar em ação. E aquele anjo começa a se mover rapidamente. E voando para o altar, ele voa para o altar, e a Bíblia diz que ele pega uma tenaz. Diz assim a Bíblia, lá no 6:7. Porém, um dos serafins voou para mim. Oh, aleluia! Quando o profeta pensou que ele ia morrer, pensou que não ia ter mais jeito, daquela maneira ali, um dos serafins voa para ele. O serafim, a brasa era tão quente, o negócio era tão quente, que ele não pôde pegar, ou seja, ele não conseguiu pegar aquela brasa com as suas próprias mãos. Ele teve que pegar uma tenaz para pegar aquilo, para resolver e colocar na boca do homem de Deus. O que eu penso a respeito disso? Não é os homens, não é os anjos, mas se nós quisermos uma mudança, uma transformação da parte de Deus, não é ninguém, não é criatura alguma, mas é o próprio Deus, é quem vai pegar e trazer e tratar conosco, para mim e você ter uma experiência tremenda com Ele. Oh, aleluia! Aquela brasa não iria só queimar, mas ela iria arrancar o pecado daquele homem. Preste atenção. E eu encerro aqui. Aquela brasa saía do altar de sacrifícios. Quando aquele anjo rapidamente, num relance, ele sai rapidamente, toma aquela brasa. A visão de Isaías é que aquele anjo foi lá no altar. Qual altar, pastor? Lá no altar do sacrifício. Por que no altar do sacrifício? Eu gosto da figura do tabernáculo. Quando você entra no tabernáculo, olhe para mim. Antes de você entrar no tabernáculo, e quando você abre as primeiras cortinas do tabernáculo e entra no pátio, entra no lugar santo, a primeira coisa que você vê é o altar de sacrifício. Por quê? Porque aquele altar daquele sacrifício, aquele animal morto, era o estágio inicial para a pessoa chegar a Deus, no último estágio, lá no final. Depois que ele atravessava as cortinas e chegava no lugar santíssimo, aí ele tinha acesso a Deus. Mas a primeira coisa que o pecador fazia era olhar e chegar, ele se deparava com o altar do sacrifício. O que isso significa para nós? Significa que se eu quiser chegar lá no final e ter um encontro verdadeiro com Deus,
Eu não posso fazer com que os caminhos sejam tirados de lado, arrumar atalhos, mas eu vou ter que passar pelo altar de sacrifício, porque no altar do sacrifício eu morro. Eu sou o sacrifício. Lá eu morro. E naquele altar do sacrifício, quando o anjo pega rapidamente aquela brasa, ele pega ali daquele altar dos sacrifícios e vai levar lá no altar do incenso. Ele coloca na boca do profeta, porque o profeta tinha que, esse altar aqui alimentava aquele altar do incenso, o último estágio, para se chegar na presença de Deus. Que é isso, pastor? Significa que se nós quisermos ter um encontro verdadeiro com Deus, como Isaías teve, eu vou ter que me deixar queimar nesse altar. As cinzas significam que não sobrou nada, coisa alguma de mim mesmo, mas ainda vai sobrar uma brasa, que ele vai pegar essa brasa e vai alimentar aquele altar que está. A única coisa que impede agora a presença de Deus é somente aquela cortina. E quando eu coloco aquela brasa naquele altar do incenso ali, aquele incenso vai subir suave ao cheiro, às narinas de Deus, e Ele vai receber as minhas orações, o meu louvor, a minha adoração. O que nós precisamos? Não sei se você reparou, Isaías até nesse momento aqui, ele tinha visto anjo, ele tinha visto serafim, ele tinha visto brasa, ele tinha visto um movimento, tinha visto Deus, mas ele não tinha ouvido a voz de Deus. Somente quando ele tem um encontro verdadeiro e que a vida dele, o pecado dele é arrancado, aquela brasa toca a língua daquele homem, a boca daquele homem, e o pecado dele é arrancado. Aí a Bíblia diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor. Nós podemos ver todas as coisas e pensarmos que é voz de Deus, e às vezes não é voz de Deus. Somente a partir do momento em que Deus fizer uma obra grande e tremenda na nossa vida, nós podemos ver tudo perto de nós, mas nós não conseguiremos discernir o que é voz de Deus na nossa vida. Preste atenção numa coisa: você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ter um encontro maravilhoso com esse Deus. Você tem que chegar diante dele sem máscara, sem arma, sem coisa alguma, e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor, faz de mim conforme os teus desígnios. Eu quero orar nesta noite. Às vezes a palavra vai mudando, às vezes a palavra vai tomando uma direção, mas eu não me preocupo com isso mais. Eu não me preocupo se eu sair do meu esquema, do meu roteiro. Eu só me preocupo se eu estou falando aquilo que nós precisamos ouvir essa noite. Feche os seus olhos nesta noite. Você quer receber uma oração de Deus? Nesta noite, se você quiser receber uma oração, vem aqui à frente. Eu não sei com que problema, com que algo que você está passando, a sua estrutura está passando, mas vem aqui à frente. Eu quero orar nesta noite. Eu sei, tenho certeza de que Deus vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Saia do seu lugar se você sente que precisa falar com Deus aqui na frente. Nesse momento, esse altar simbolizando a presença de Deus. A minha palavra é palavra profética para a sua vida nesta noite. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Podem vir. Podem vir. Aquele profeta era um homem de Deus,
Mas se ele não tivesse tido um encontro com Deus daquela maneira, ele continuaria apontando os seus dedos e achando defeito nas pessoas. Ele não conseguiria enxergar através do espelho, que é o próprio Espírito Santo de Deus na nossa vida, quem nós somos realmente. Quem nós somos lá na escondida. Quem nós somos lá nos nossos pensamentos solitários. Quem nós somos quando ninguém está vendo. Quem nós somos quando ninguém está nos observando. Quem nós somos quando ninguém sabe que nós somos crentes. Eu quero orar nesta noite. Coloca as mãos de vocês na mente, assim, na fronte de cada um. Coloca as suas mãos assim. Eu quero orar nesta noite. Diga comigo assim: meu Deus, nesta noite eu entendo que se eu tiver um encontro com o Senhor, a minha vida pode ser mudada, pode ser transformada. Eu posso me tornar uma pessoa melhor, tanto para as pessoas que me rodeiam, como para o Senhor que me observa. Diga assim: Deus, eu quero, eu preciso de morar a eternidade com o Senhor. Diga assim: eu faço disso uma maneira de te buscar cada dia da minha vida. Diga: Deus, perdoa os meus pecados. Diga assim: Deus, eu me sinto como o profeta Isaías, com medo de perecer. Mas eu sei que se o Senhor dê ordem aos teus anjos para que uma brasa viva, não de qualquer lugar, mas do teu altar, possa tocar a minha vida, eu nunca mais, diga eu nunca mais, diga eu nunca mais serei a mesma pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nesta noite, ó Pai, eu quero orar mais uma vez ao Senhor. Pai, estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós somos pó, Pai. Nós carecemos do Senhor. Somos sacos vazios se a Tua presença não estiver em nós. Pai, nós somos alguém. Se o Senhor for conosco, nós sabemos a direção. Se o Senhor estiver na nossa frente, ó Pai, nós teremos alegria. Se o Senhor preencher o vazio da nossa alma, nós teremos paz. Se o Senhor caminhar conosco, nós seremos salvos. Se nós confiarmos em Ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, altera, Senhor, transforma o nosso viver. Faça-nos, meu Deus, os cristãos melhores, ó Pai, que possamos testemunhar onde nós estivermos, ó Pai, para as pessoas que ainda não Te conhecem, aquelas que às vezes têm sede e não Te conhecem ainda, mas através da nossa própria vida, nós seremos, ó Pai, o canal, o instrumento, as pessoas, e podemos dizer como Isaías: assim que foi tirado o pecado da sua vida, nós ouviremos a Tua voz. Então ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem nós enviaremos? E nós poderemos dizer: envia-nos a mim. Usa-me, Senhor, usa-me a mim. Usa cada um dos Teus filhos que aqui estão, das Tuas filhas que aqui estão, ó Pai, nesta noite. Usa cada um deles poderosamente para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. No Santo dos Santos. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino.
Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.